Paz do Senhor, igreja. Queria ler com vocês Jó, no capítulo 42, no versículo 10. O livro de Jó, capítulo 42, e o versículo 10. Já está no telão, a gente pode ler junto. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Queridos, o livro de Jó é um livro muito conhecido de todos, seja crente ou não crente, seja de uma cultura judaica cristã ou secular, todos conhecem essa trama, todos conhecem essa saga deste homem. Um crítico de literatura inglês disse certa vez que o livro de Jó é o maior poema de todos os tempos. Todos conhecem. Todos conhecem a história deste homem temente a Deus, íntegro, um exemplar pai de família, próspero no que fazia, e que de repente, da noite para o dia, sem ele entender nada, sem ele compreender nada, ele perde tudo. Ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde o respeito da esposa, ele perde a própria saúde e de repente se encontra sentado no monturo, coçando chagas pelo seu corpo com telhas. Todos nós conhecemos também a sua resiliência, a sua confiança absoluta em Deus, a sua esperança inabalável. Nós usamos, nós pregamos, nós falamos para nós mesmos as famosas declarações de Jó diante do sofrimento. Jó 1:21 ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 19:25 ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 13:15: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Diante desse personagem ímpar na história bíblica, nós temos que tomar o cuidado de não tirar o homem da história. Não nos esquecemos do ser humano por trás dessa história e transformar Jó num mito, num herói ou num algo sobre-humano. A Bíblia não nos autoriza a falar assim. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra claramente e de forma extremamente sincera toda a humanidade de Jó. Os seus traumas, os seus dilemas, as suas dúvidas e incertezas. Ela mostra nos seus discursos os seus medos, as suas fragilidades, os seus conflitos internos e externos, a sua depressão. A Bíblia é clara em nos mostrar que Jó era como eu e como você, passando por um momento extremamente difícil na sua vida. E como cada um de nós, quando passamos por momentos difíceis, nós queremos entender o porquê. O que está acontecendo? Como eu cheguei nessa situação? O porquê Deus está permitindo que eu passe por isso? Qual é o propósito disso tudo? E Jó nos abre o coração sem máscaras e sem hipocrisia. Ele faz perguntas para si mesmo e para Deus sinceras, que todos nós gostaríamos de fazer e às vezes não temos coragem, mas já nos mostra isso. Ele abre o coração diante de nós e diante de Deus. Ele faz perguntas que na realidade são nossas perguntas. Ele passa por situações na sua vida, por confusões na sua mente, que nós passamos também em momentos de dificuldade. Ou seja, a história de Jó muito bem representa
a nossa própria história. E as lições que tiramos desse livro maravilhoso e assustador, são lições que também nos ensina a viver a vida e a enfrentar os dilemas que a vida traz. E eu disse maravilhoso e assustador. Por que assustador? Porque é impossível, pelo menos para mim, e talvez para você, ao ler os primeiros 2 capítulos do livro, nós olhemos e pensemos ou digamos: Senhor, tenha misericórdia, não permita que isso aconteça comigo. E nós ficamos assustados porque às vezes nós pensamos: meu Deus, se isso aconteceu com um homem justo, íntegro, temente, irrepreensível, a tal ponto de Deus empenhar a sua palavra sobre a fidelidade de Jó diante de Satanás, como eu posso escapar disso com tantas falhas, com tantas coisas ainda a aprender? Mas o livro de Jó vem justamente fazer isso. Ele vem destruir esta maneira cartesiana de ver a vida, este absolutismo da justiça retributiva, no qual muitos da sua época pensavam. O povo judeu pensava assim na época de Cristo, e nós ainda muitas vezes pensamos que se temermos a Deus, se formos obedientes a eles, nada de mal vai nos acontecer. Se nós fizermos as coisas certas, as escolhas certas, das maneiras certas, como Jó fazia, teremos o controle da situação. Mas aí vem o livro de Jó e diz: olha, tem coisas acontecendo no nosso mundo, no mundo espiritual, que nós nunca saberemos o porquê. Há coisas acontecendo ao nosso redor, que nós enfrentamos, que às vezes nós não sabemos. Há muitas situações que eu e você passamos, que nós entendemos o porquê. Você diz: eu estou aqui porque eu fiz essa escolha. Eu estou aqui porque eu tomei essa decisão. Há coisas que acontecem na nossa vida que nós dizemos: eu estou assim por causa de decisão dos outros. Da decisão de um líder, da decisão de um governo, da decisão de um cônjuge, da decisão de um filho ou de um pai. Eu enfrento essa consequência da decisão tomada por outro. Mas eu entendo, eu compreendo aquilo. Mas há muita coisa que eu não entendo. Há muita coisa que nós passamos, ou vemos os outros passar, que eu digo: por que isso? O que está acontecendo numa pessoa que era tão fiel, numa pessoa que era tão boa, numa pessoa que fazia tudo certo? Mas Deus ensina através desse livro que não são as circunstâncias e os porquês da vida que nós fazemos que guiam a trajetória de um servo de Deus. O que guia a trajetória do servo de Deus é aquilo dito por Abacuque, é aquilo dito por Paulo e aquilo dito por escritor de Hebreus: o justo viverá pela sua fé. É isso que guia um crente. Essa confiança absoluta, que o autor de Hebreus fala que essa confiança absoluta de Deus, ela é o fundamento da nossa esperança. E essa esperança renova nossas forças. Isaías 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor, os que põem a sua esperança no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso que nos faz prosseguir a vida. Romanos 15:4, Paulo nos ensina: porque tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A história de Jó foi escrita para mim e para você, para que eu e você tenhamos esperança. Esperança. Embora nós não saibamos o que está acontecendo, embora nós não tenhamos o controle das circunstâncias, nós temos um Deus que ouve a nossa oração e que vem ao socorro do seu povo. Mas o que eu quero conversar com vocês essa noite não é sobre a luta de Jó e as suas dificuldades, mas sobre o processo de cura
e de restauração que esse homem teve. E para entendermos um pouco esta cura, essa restauração que nós vemos no capítulo 42, precisamos fazer uma pequena retrospectiva do que está acontecendo. Capítulo 1 e o 2 formam um cenário no céu, em que os filhos de Deus se apresentam e entre eles Satanás. Deus diz: viste meu servo Jó? A sua fidelidade. E Satanás desdenha, dizendo que Jó só fazia aquilo porque tinha interesse próprio, porque era abençoado por Deus. E Deus autoriza ele perder tudo que tinha, menos a vida. Há uma permissão divina aqui. E a partir daquele momento, Jó, como nós dissemos no começo, ele perde tudo. Perde tudo. E a partir do capítulo 3 até o capítulo 37, nós temos essa saga, esse poema, essa discussão de Jó, tentando entender o que estava acontecendo. E para ajudar, chega 3 dos seus amigos e dizia: Jó, você está assim porque pecou. Você está assim porque errou. Você está assim porque está sendo castigado por Deus. E nós somos assim também. Quando as pessoas passam por dificuldade, ao invés de oferecermos conforto e consolo e um abraço, nós queremos descobrir o porquê. E normalmente nós queremos achar um culpado. E normalmente nós culpamos a própria pessoa que está passando por aquilo. E Jó enfrenta tudo aquilo. E Jó lhe pede uma audiência com Deus, diante do seu desespero, dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Eu quero levar diante de Ti a minha causa, para que eu entenda o que está acontecendo com a minha vida. Então, no capítulo 38, Deus se apresenta a Jó. E ao invés de Deus trazer explicações sobre o que está acontecendo, ao invés de Deus trazer resposta para Jó, pelo contrário, Deus se apresenta diante de Jó e faz perguntas. 2 capítulos fazendo perguntas. Perguntas que Jó não sabia responder. Perguntas que Jó ficou atônito àquilo. E ao fim do seu discurso, Jó diz assim: eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Eu relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e eu não podia compreender. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e arrependo ao pó da cinza. Jó, ele tem a sua mente transformada. Jó, ele tem uma compreensão da sabedoria, da soberania e da glória divina. Ele diz: olha, eu queria entender, eu queria exigir explicações, mas diante da tua grandiosidade, eu não tenho outra alternativa, senão dobrar os meus joelhos, me humilhar diante de ti e dizer que tu és Senhor. E nesse momento que Jó chega a essa consequência, que chega nesse momento em que Jó tem esse insight, essa mudança de mente, em que cai as suas escamas dos olhos, e ele compreende a grandiosidade divina e a pequenez humana, seria normal que nós pensássemos: resolveu o problema? E agora que Jó se humilhou diante de Deus, que Jó confessou a grandiosidade de Deus, tudo foi transformado. Deus repreende os seus amigos e Jó é curado. Deus coloca Jó num palco diante das pessoas que não acreditaram nele ou que o acusaram, e Deus o exalta sobre todos. E Jó prospera diante de Deus, e seus inimigos são ridicularizados. E fim da história. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Jó tem um encontro genuíno com Deus. Jó tem um encontro que muda a sua vida com Deus. Mas após esse encontro, ele continua doente. Mas após esse encontro que muda a sua maneira de pensar, ele continua pobre. Nada lhe foi restaurado. Nada lhe foi restaurado. Então Deus faz um desafio aos seus amigos e dizem: vai lá, levem holocaustos para que o meu servo Jó ore para vocês.
Jó continua doente. Jó continua sem nada. Jó continua sentado no monturo e cheio de chagas. E esses seus amigos, repreendidos por Deus, trazem as suas ofertas, trazem os seus holocaustos. E Jó, cansado, enfermo, doente, cheio de chagas, ele vai e intercede pelos seus amigos. Na situação que ele estava, na mesma situação em que ele se encontrava, mesmo diante de um encontro com Deus, ele continuava doente. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante no versículo que nós lemos. E Deus virou o cativeiro de Jó. Quando? O cativeiro de Jó foi virado. Ele saiu da prisão. A sua vida foi restaurada. Quando ele se esquece de si mesmo e ora pelos seus amigos. Os mesmos que o tinha acusado. Os mesmos que o tinha, ao invés de oferecer um conselho e conforto, haviam dito que ele havia pecado. É esta lição, dentro desse livro, que queria deixar para vocês essa noite. O princípio da cura, o princípio da restauração, o princípio da reversão do cativeiro está quando eu ouso sair de mim mesmo e me oferecer para o próximo. Querido, a reversão do cativeiro não existe se não houver reconciliação. Se não houver perdão. 2 Coríntios 13:11 nos diz: quanto ao mais, meus irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. O nosso Deus é o Deus do perdão. Sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. O nosso Deus é o Deus da reconciliação. Deus reconciliou consigo mesmo o mundo por Jesus Cristo e deu a nós o ministério da reconciliação. Deus é Deus do encontro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E os filhos de Deus serão reconhecidos pelo caráter reconciliador. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Há muitos que entendem o poder de Deus. Há muitos que entendem que a solução do seu problema é da intervenção divina. Há muitos que creem no poder de Deus para restaurá-los. Há muitos que, como Jó, têm esse insight dizendo assim: olha, eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem essa compreensão. Mas muitos não ousam sair de si mesmos. Não ousam perdoar. Não ousam reconciliar. Não ousam deixar o passado para trás e seguir adiante. Não, ainda ficam presos naquilo. O que deixa muitas pessoas enfermas e não permite que o seu cativeiro seja virado. É que essas pessoas, diante das dificuldades da vida, elas se viram para si mesmas, para os seus dilemas, para a sua autocomiseração, para a sua busca de culpados por aquilo e de explicações, e fica centrada em si mesmas. E quanto mais ela reage, é como se ela estivesse lutando contra correntes que a prendem. O princípio da cura
o princípio da restauração, o princípio do sair do cativeiro, está aqui. Eu sair de mim mesmo e abençoar as pessoas que estão próximas a mim. É eu ousar interceder. É eu ousar deixar de lado e dizer, eu confio no Senhor, eu já tenho a minha fé em Deus, a minha esperança nele. Eu ouso sair diante da minha dificuldade e olhar para o outro com um abraço, compartilhando dons, compartilhando carinho, compartilhando perdão. E isso, meu querido, não está isolado na história de Jó. Não foi apenas Jó que passou por esse processo de sair de si mesmo, olhar para os seus amigos, abençoar os seus amigos, se reconciliar com eles, interceder por eles, para que seu cativeiro fosse virado. Moisés, capítulos 3 e 4 de Êxodo. E você não precisa ser um psicólogo ou um psiquiatra para entender na fala de Moisés a sua depressão, a sua culpa pelo passado, a sua ansiedade. Quando Deus chega a Moisés no capítulo 3 e 4, Moisés é uma pessoa sem nenhuma autoestima, uma pessoa que já não tinha mais perspectivas na vida, uma pessoa que não tinha mais sonhos, que não tinha mais projetos, uma pessoa esperando a morte, um homem cuidando de ovelhas que nem era dele, era do seu sogro. Um homem carregado de culpa, de decisões erradas que ele fez no passado, e que achava que o seu fim seria aquele deserto, que não sabia mais quem ele era, se era um judeu, se era um egípcio, ou se era um midianita ali no deserto, ele não sabia mais. E você percebe isso no diálogo. Deus encontra Moisés. Moisés tem um encontro com Deus. E Deus fala, Moisés, eu vou dar uma missão para você. Ele diz assim, não, manda qualquer um menos eu. Eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Para mim acabou. Para mim não tem mais jeito. Manda qualquer outro, menos a mim. E qual foi a solução de Deus? Qual foi o remédio de Deus? Moisés, sai de si mesmo. Sai desse senso de autocomiseração. E vai lá e seja uma bênção para os meus filhos. Seja uma bênção para o povo de Israel. Porque eu utilizarei você como um vaso para libertar o meu povo. Nós costumamos dizer que Moisés foi o libertador de Israel, que Deus usou Moisés para libertar Israel. Mas querido, da mesma forma, Deus usou Israel para libertar Moisés. Esse homem sem perspectiva nenhuma, mas quando ele ousou, mesmo com seus traumas, ele ousou sair daquela situação, sair de si mesmo e se doar em favor do povo de Israel e se deixar usar por Deus para abençoar aquele povo. Deus transformou a vida de Moisés, se tornou um legislador, um líder, alguém que até hoje nós admiramos nas Escrituras, alguém cuja lápide, cujo epitáfio está escrito, e nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, a quem Deus conhecera face a face. Há um processo de cura, há um processo de restauração, há um processo de sair do cativeiro. Quando ele ouve a voz de Deus, e ousa sair de si, e ousa ir lá servir, e ousa lá ser uma bênção naquele lugar onde precisavam dele, onde Deus tinha enviado. E começa um processo de cura em Moisés. E Moisés que conhecemos hoje é esse homem curado por causa disso, um legislador, alguém reconhecido por todos, alguém que deixou um legado para o seu povo e para nós. Só Moisés? Não. Davi, o homem que perdeu tudo por causa da inveja de Saul, o homem perseguido, sem pátria, não podia entrar em Israel,
não podia entrar nos filisteus, não tinha onde ir, perdeu tudo, família, esposa, bens, teve que fugir apenas com a roupa do corpo, e teve que se esconder numa caverna, talvez sem esperança. E ele faz uma oração a Deus dentro da caverna. Salmo 57, 1-3, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. À sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Ele diz assim: clamarei ao meu Deus, e o meu Deus por mim em tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Ele faz uma oração de confiança, ele pede a misericórdia divina, ele pede que Deus o ajude naquele momento em que parece que nada vai dar certo, que não há mais esperança. Qual é a resposta de Deus para Davi? 1 Samuel 22, 1 e 2. Deus ouve a oração de Davi, e veja a resposta que Deus traz a Davi. E ouviram-no os seus irmãos, e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Versículo 2: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem de endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez: Senhor, não estou aguentando mais, Senhor, eu perdi tudo, Senhor, tudo que eu tinha, eu fui arrancado de mim, não há mais esperança, me ajuda. Eu te ajudo, Davi. Como? Saia de si mesmo, lidere essas pessoas, abençoe essas pessoas, treine essas pessoas, faça-se líder dessas pessoas, aprenda a ser um rei através desses homens em aperto, endividado e de espírito desgostoso. Saia de si mesmo. Você tem gente para ensinar, você tem gente para liderar, você tem gente para abençoar. Você está aí nessa caverna, Davi, achando que perdeu tudo. Não, tem muita gente ainda para você abençoar. Saia desse senso de autocomiseração. A resposta à sua oração está aí, 400 homens para você cuidar e descobrir que a vida tem sentido quando eu me coloco para servir o meu semelhante. Davi, Elias, deprimido, querendo morrer, frustrado, desanimado, pedindo a morte, doente da alma. A vida não vale a pena, todo o meu esforço, todo o meu ministério não valeu nada, só eu que estou crente em Israel, todos os demais são idólatras, não valeu a pena, não sou melhor que os meus pais, tira a minha vida, Senhor. A resposta de Deus para curar Elias: sai da caverna, Elias, tem gente precisando de você, Elias. Sai da caverna, Elias. Você vai lá, você tem um rei para ungir, Azael, também tem Jeú, também tem Eliseu, filho de Sabate. Vai lá, tem gente para você ensinar, tem gente para você compartilhar, tem gente precisando de você, tem gente precisando do seu exemplo, tem gente precisando da sua ajuda, tem gente para você deixar um legado, tem uma nova geração vindo, que você precisa orientar, Elias. Saia dessa caverna, porque a sua cura, a cura dessa depressão sua, está em você servir, em você se dispor. Jonas, um homem amargurado, preconceituoso, com ódio, que não sabia mais o valor da vida humana. Deus manda lá em Nínive, o inimigo de Israel, dizendo: vai lá e anuncia a minha salvação àquele povo. E Jonas foi lá e aprendeu que pessoas valem muito mais do que plantas, e que todo ser humano tem uma segunda chance quando se arrepende diante de Deus. Zaqueu, publicano, pecador, desprezado, recebe Jesus em casa, e de repente esse homem, ele muda, ele diz assim: olha, o que eu tenho, eu vou compartilhar.
E se alguém eu tenho ofendido, eu vou restaurar o relacionamento, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou sair de mim mesmo, eu vou compartilhar os meus dons. Jesus olha para ele e diz: hoje veio salvação para esta casa. O Senhor quer virar o nosso cativeiro. O Senhor quer trazer restauração para a nossa vida, meu querido jovem, meu querido irmão. Mas Ele está nos pedindo, através da palavra dEle, dizendo: ouse sair de si mesmo. Ouse se colocar à disposição pelo outro. Ouse compartilhar os seus recursos. Não tenho nada assim. Você tem o seu joelho, você tem a sua oração, você tem a sua intercessão. Você pode ajudar, você pode fazer uma visita, você pode trabalhar em favor dos seus semelhantes de inúmeras formas, meu querido. Mas porque tudo nessa vida quer nos levar para nós mesmos. Tudo nessa vida quer nos atrair por uma prisão que fica dentro da nossa alma. E nós ficamos lamentando nossas perdas, nós ficamos lamentando os nossos prejuízos, nós ficamos lamentando a nossa situação. E Deus está dizendo: eu quero reverter o seu cativeiro. Eu tenho muito mais a dar para você do que aquilo que você perdeu. Mas para isso, ouse sair de si mesmo. Ouse sair de si mesmo. Conversando com um casal de amigos, ele pastor em uma igreja em outra cidade, e ele e a esposa nos contando a luta contra a depressão. Ela tomando remédios há 4 anos e entrando numa depressão profunda, e parece que nenhum tratamento surtia efeito. Nenhum tratamento. E eles entrando naquele desespero e orando, pedindo a Deus. O que acontece em certo dia? Bate na porta dela uma senhora, dizendo: eu preciso conversar com alguém, senão eu vou me matar. E sei que você sabe o que eu estou passando. E a partir daquele momento, 2 mulheres em depressão começam a conversar. E na outra semana, uma fica sabendo, mais uma, mais outra. E quando vê, várias mulheres conversando, e ela ajudando, ela compartilhando, ela trocando experiências, ela dizendo: olha, é difícil, mas nós vamos superar isso juntas. E conversando, e aconselhando, e orando umas pelas outras. Resultado, aquilo que remédio nenhum fez por ela, o compartilhar estava fazendo. O sair de si mesma, dizer: eu também estou em dificuldades, mas eu quero ouvir você. Nós estamos juntos nessa, vamos nos ajudar, vamos orar uns pelos outros, não vamos ficar presos em nós mesmos. Você sofreu uma perda, meu irmão, uma perda material, ou talvez uma perda de um ente querido, e você se fechou em si mesma, dizendo, tentando achar respostas e perguntas. O Senhor está falando: tem muita gente precisando de você. O seu consolo, a sua restauração, a saída desse cativeiro onde você entrou, está em você se dispor em servir, em ajudar, em amar, em abraçar, em compartilhar. E o Senhor trará restauração na sua vida, meu querido irmão. É o que Deus quer ensinar aos filhos dele nessa noite. É o que o Senhor está falando através desse personagem tão icônico da nossa vida. O cativeiro dele foi restaurado quando ele ousou orar pelos seus irmãos, a interceder pelos seus amigos. No capítulo 1 de Isaías, nós temos um capítulo muito triste da Bíblia. O povo de Israel está doente. Embora vivesse num período de extrema prosperidade material, mas o povo estava doente. Doente na alma, doente espiritualmente, dominado pela sua soberba, dominado pelo seu egoísmo, a ponto de Deus não estar aceitando mais as orações daquele povo. Ao ponto de Deus não estar mais suportando os sacrifícios e ofertas daquele povo.
Então Deus, chamando o profeta Isaías, ele repreende duramente aquele povo. Mas Deus diz: eu tenho a cura para vocês. Vocês estão doentes espiritualmente. Vocês estão enfermos do coração. Mas eu tenho a cura. Isaías 1,17 diz: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Se vocês quiserem, se vocês obedecerem, vocês comerão do melhor dessa terra. Deus está falando com a gente, falando com o seu povo, falando com o povo de Israel, dizendo: a cura de vocês, povo meu, está em sair de si mesmos e compartilhar, em interceder, em amar, em me servir, servindo o seu próximo. Esse é o princípio do Evangelho. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados. Esse é o princípio cristão, meu irmão. Esse é o princípio cristão de não ficar retendo, não ficar preso em si, não ficar com um senso de autocomiseração, autojustificação, mas pelo contrário, é ousar dizer como Paulo diz: Deus me consola, para que eu possa consolar você com as mesmas consolações. Deus me dá, para que eu possa repartir com você. Esse é o princípio do Evangelho. Marcos 8,35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, este a salvará. Desgastar a vida, perder a vida por amor a Cristo e do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Se não compartilharmos aquilo que recebemos de Deus, levar a boa notícia, levar uma mão estendida, um abraço, um sorriso, um dizer Deus te abençoe, uma ligação telefônica dizendo eu me lembrei de você. Isso, o desgastar a vida em prol do outro, o sair da bolha de individualismo que o mundo quer nos encerrar. E quando isso acontece, não sou eu quem digo, mas é a palavra de Deus que nos diz. Deus vem com o seu poder, com a sua soberania, e reverte o nosso cativeiro, e restaura aquilo que a vida nos deu, perdeu, a vida tirou. Restaura aquilo que a vida tirou. Você perdeu um irmão, Deus te dá 1000 irmãos. Você perdeu um pai, Deus te dá 100 pais. Você perdeu um cônjuge, Deus te dá uma família inteira. É o que Deus quer fazer conosco. Restaurar, restaurar, nos curar, nos usar, permitir que vivamos uma vida com sentido e propósito. Mas Ele está fazendo um convite: ouse sair de si mesmo, ouse, interceda pelos seus amigos, restaure os seus relacionamentos, perdoe, se desgaste pelo seu próximo, e o resto deixa comigo, porque eu restaurarei a sua vida. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Você conhece Deus? Você confia em Deus? Você veio buscar Deus?
E como o pastor Elias diz, através do profeta, vocês vão me encontrar quando buscar de todo o coração. Vocês buscaram. E agora Deus está falando com vocês. Eu ouvi as suas orações. Eu ouvi o seu lamento. Eu ouvi as suas petições. Mas eu quero uma coisa de você agora. Ouse, pelo poder da minha palavra, ouse sair de si mesmo e abençoe quem está perto de você, ainda hoje com um abraço, ainda hoje com um ato de amor, ainda hoje com uma lembrança, ainda hoje com um perdão, ainda hoje dizendo, estamos juntos nesta caminhada, ainda hoje. E quando nós compreendermos isso, o Senhor trará restauração, o Senhor te tirará da caverna, o Senhor te tirará do monturo, o Senhor te tirará do deserto e colocará você em pastos verdejantes, meu querido irmão. Essa é a promessa dele, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. O tempo já estourou. Eu queria orar com você e por você essa noite. Vocês já vieram aqui à frente, já receberam a oração. Então a minha oração, o meu convite é simples, é rápido. Se você hoje entendeu a palavra do Senhor e o Senhor falou com você e você quer assumir esse propósito, Senhor, eu vou usar, por mais que eu esteja triste, por mais que eu esteja deprimido, por mais que eu esteja necessitado e fragilizado pela situação, mas pelo poder da Tua palavra, pela Tua ordem, eu vou ousar lançar a rede e abençoar o meu irmão. Eu vou usar, a partir de hoje, agora, sair de mim mesmo, deixar o passado para trás e buscar a reconciliação. Se o Espírito Santo falou com você, eu quero orar nessa noite com você e por você, queridos. E para isso eu convido você aqui à frente, se você quiser receber essa oração. O Senhor está falando com você, o seu cativeiro está para ser virado, mas ouça a minha palavra, ouça o que eu estou dizendo para você. Chegou o fim do seu cativeiro, mas agora é momento de reconciliação, é momento de restauração, é momento em que Deus está dizendo para você, chega meu filho, chega de sofrer, chega de lamentar, o tempo passou, agora é um novo momento, é uma nova história para você, é um novo recomeço. Se você quiser receber a sua oração, por favor, venha à frente. O tempo já passou, o tempo já está estourando. Venha à frente, meu querido irmão, não tema. Todos nós aqui, Jó era um ser humano como qualquer um de nós. Nós temos os nossos dilemas, e Deus não nos condena por nossos dilemas. Nós temos as nossas perguntas, mas Deus não nos condena pelas nossas perguntas. O que Deus pede de nós é que nós ouçamos a sua palavra e obedecemos o que Ele está nos pedindo. Cada um de nós tem alguma coisa que pode oferecer para o seu semelhante. Cada um de nós tem alguma coisa. Mesmo você na sua enfermidade tem alguma coisa, alguém para você abençoar, para você orar, para você interceder. O Senhor está falando, eu reverto hoje o teu cativeiro. Eu reverto hoje. Para que através de você, vidas sejam abençoadas. O seu ministério não chegou ao fim. Saia desta caverna. O seu ministério não chegou ao fim. Existe uma geração inteira ainda precisando de você, do seu auxílio, da sua experiência, da sua oração. Não chegou ao fim. Não desista, meu querido irmão. Moisés tinha 80 anos quando teve um encontro com Deus e teve sua vida transformada. Elias pensava que estava no final do ministério dele, que nada mais poderia ter de bom, mas Deus ainda levantou Elias para preparar um sucessor e para deixar um legado na história e um ensinamento para nós. É Deus que está te falando hoje. Chega de lamentar as perdas. Chega de lamentar o que a vida te tirou. Mas agora, é hora de compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. O Deus que tem poder de nos restaurar e dar muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. É esse Deus que nós servimos.
Ouse, meu querido irmão, ouse, e o Senhor será contigo. Pai, nós estamos na Tua presença neste momento, Pai. Nós estamos diante do Teu povo, que como Jó, que como Moisés, que como Elias, que como Davi, estão passando por momentos de dificuldades, momentos que talvez pensem e digam, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, terminou, não há mais o que fazer, Senhor. Mas agora, ouvindo a Tua voz, no poder da Tua palavra, eles ousaram sair de si mesmos, ó Pai, ousaram dar um passo de confiança e fé, dizendo, não é as circunstâncias que me definem, é a Tua palavra, e ousam confiar em Ti, entregando os corações a Ti, assumindo um propósito diante de Ti, de compartilhar, de abençoar, de interceder, de sair de si mesmo, Pai, e se permitir ser usado como vaso de bênção, onde quer que eles forem. Os Teus servos agora, que assumem o compromisso de reconciliação, de perdoar, de interceder, mesmo por aqueles que os acusaram, mesmo por aqueles que os desprezaram em momentos de tristeza e tribulação, mas agora como Jó, eles intercedem, eles liberam perdão, eles buscam a reconciliação, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, que cura, que restaura, que transforma, que muda a mente, e que nos faz brilhar e andar em vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sê com seus filhos, renova as forças, dá esperança, Senhor, destrói os aguilhões que os prendem, e que eles possam voar como asas de águia, e glorificar o Teu nome, e dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu conheço o meu Senhor e meu Salvador, eu creio nele, e que possa andar de fé em fé, e que através dele a Tua vontade seja feita, o Teu nome glorificado, e os Teus eternos propósitos, que não podem ser frustrados, sendo executados através dos Teus filhos, tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória, tudo para o Teu louvor, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Vá em paz, meus queridos, que Deus abençoe vocês, e que restaure os sonhos, em nome de Jesus.